o conteúdo. Prazer a todos, meu nome é Olair, eu sou o presidente da Liga Acadêmica. Gostaria de dar todas as boas-vindas, né? Gostaria também de saudar aí os professores que estão presentes, nosso coordenador Samuel, coordenador Rogério, professora Andressa. É uma honra que você está aqui presente. Gostaria de passar alguns recadinhos bem breves em relação a como vai funcionar a nossa dinâmica. Quem tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, tem essa setinha aqui, ó, de levantar a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só apertar aqui que vai aparecer em ordem para a gente, tá bom? Chamada. No final da aula, eu vou disponibilizar para vocês no chat um formulário, então, até no final da aula, vou mandar o formulário aqui no chat, que é só preencher com o nome completo, chamada, a matrícula, né? Dá tudo certo. Acho que é isso, né? Vou deixar aí o Neander tocar o barco. E é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tudo bem-vindo a todos, viu, pessoal? Boa aula. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Neander. Eu vou, então, ministrar, né, o primeiro grupo de estudos. Eu queria pontuar também que essa aula está sendo gravada, tá? Então, para quem perdeu, quem quer revisar o conteúdo, a gente vai disponibilizar depois no YouTube essa gravação ou no Google Drive, tudo bem? Então, eu elaborei para vocês, vou já até compartilhar o slide, da aula de agora. Para iniciar, eu quis, né, iniciar primeiramente esse primeiro grupo de estudos trazendo alguns fundamentos, alguns repertórios do que eu aprendi durante esse tempo, né, que eu estou na faculdade de psicologia, junto, né, com um livro base, um livro de navegação que a gente vai ter do Bruce Fink. Vou compartilhar aqui para vocês um instante. Ixi, só um momento. Apresentar em tela cheia. Bom, vocês mandam joinha se estão conseguindo ver, se estão conseguindo ouvir muito bem o que eu estou explicando. E eu já vou começar, então, a introduzir para não ficar de enrolação. Bom, a nossa aula vai ter mais ou menos cerca de 1 hora de duração. Por conta de ser a primeira aula, às vezes pode extrapolar um pouco esse tempo, tá? Vai ter, no caso, qualquer dúvida que vocês tiverem, igual o Olair falou, vocês podem levantar a mão ou escrever no chat, abrir o microfone, e vocês estão abertamente com essa oportunidade, né, de, né, perguntar alguma coisa e tudo mais. Só um minuto, deixa eu só diminuir aqui para não ficar. Ok. Então, para a primeira aula que eu quis oferecer para vocês, eu peguei o capítulo inicial, eu mandei o PDF para vocês lá no grupo também, para quem quiser dar uma lida, do livro Fundamentos da Técnica Psicanalítica do Bruce Fink. O Bruce Fink, né, então, no caso, o nome do capítulo é Escutando ao Ouvido, então a gente vai ter os principais fundamentos dentro da abordagem analítica da psicanálise, de como é essa escuta, né? De como que você ouve o seu paciente, como que você expressa durante a análise, quais são os riscos que você pode oferecer se você, no caso, fazer alguma coisa que possa trazer um pouco de reprimir um pouco a fala do paciente, né? Ou quais são as ferramentas que a gente pode usar para deixar a pessoa mais confortável e por aí vai. Bom, o Bruce Fink também, para vocês que talvez não conheçam, ele é um psicanalista norte-americano, ele é escritor, ele contribuiu, né, para transformar a psicanálise, né, lacaniana mais acessível ao público. Tanto é que tem muita, né, piada e tudo mais, de que Lacan, os escritos de Lacan, né, por conta de ser um seminário, por conta de ser um homem francês, né, de um caráter mais formal,
ele, né, foi apresentando durante os seminários dele uma linguagem mais formal, uma linguagem mais, assim, de certa forma, rústica, né? Então, o Bruce Fink pegou, em grande parte, os seminários de Lacan e traduziu para o inglês e posteriormente foi traduzido tudo que ele traduziu para o inglês, né, que é a língua mundial do mundo, para português, para ficar mais adaptado e para os novos psicanalistas e psicólogos poderem, né, usufruir, né, do conhecimento tanto do Bruce Fink, né, durante todo o repertório de vida dele, junto à abordagem lacaniana que ele trazia, né, e tudo mais. Então ele apresentou uma abordagem com comentários didáticos, né, estudos de caso. Ele traz durante o livro algo muito importante, né, que ele vai escrevendo, né, cada ferramenta, cada fundamento da análise, e posteriormente ele vai trazendo, por exemplo, alunos dele que estavam fazendo, gente, eu esqueci o nome, fugiu, estavam fazendo estágios, né, em clínicas, e ele vai orientando, ele vai descrevendo e transcrevendo. Bom, por conta de ser um livro com mais de 300 páginas, eu quis destacar alguns trechos. Eu não vou ler, né, vai ser uma leitura descritiva, igual eu falei, né, explicativa. Eu vou ler apenas algumas partes que eu achei interessante para a gente discutir e trazer uma leitura mais simples, uma comunicação, como o Alair já disse, quando a gente foi apresentar para as salas, é um estudo mais, entre aspas, informal, né, que seja acessível para toda a comunidade de psicologia da faculdade e para todos os participantes da Liga Acadêmica e desse grupo de estudos. Bom, eu quis dividir, então, em alguns tópicos, né, do que é a escuta dentro da psicanálise. Eu dividi em 4 tópicos, cada um desses tópicos vão ser apresentados em diante aqui. E o primeiro tópico que eu quis apresentar é sobre a escuta narcísica. Então, a leitura de destaque que a gente vai ter agora vai ser sobre isso. O que seria, então, uma escuta narcísica? Quais são os perigos que a gente tem, né, dentro da clínica relacionada a essa escuta narcísica? Eu vou trazer uma leitura de destaque importante, que é esse primeiro parágrafo, e logo, posteriormente, eu vou tentar explicar de uma maneira Leandro, mais... Oi? desculpa, é porque o chat não está aberto para todos. Tem como você atualizar aí? Ah, não, tá. Deixa eu configurar aqui, gente, perdão. Pessoal, me desculpa, eu não tinha visto que estava aberto para todos. Outra coisa, gente, o som de vocês conseguem ativar? Depois que eu desativei aqui a chamada, vocês puderem me mandar um joinha, que aí eu não tenho certeza se eu também... Acho que sim. Se não... Não conseguem? Ixi, peraí então, tem que arrumar isso aqui, ué. Está muito em silêncio. Pois é. Configurações. Peraí, gente, que eu vou configurar isso aqui agora. Erros técnicos. Erros técnicos. Gente, primeira vez, é assim mesmo. Eu sou meio assim, meio... Gente do céu, onde que será que é isso? Só um minuto que eu vou abrir aqui agora para vocês, para eu configurar. E todos está como espectador, né, André? Sim, sim, eu vou ter que abrir isso aqui, gente. Só um minuto. Cadê? Um minuto, gente. Se sair e entrar de novo, resolve? Não, dá para configurar aqui. Eu acho que eu não tinha colocado. Tranquilo. Iniciar. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Neandro vai arrumando aí, manda as dúvidas que tiver no grupo de WhatsApp aí, que eu vou passando aqui para ele. Aí, no As próximo mensagens eu acho que já estão disponíveis, tá, gente? Só isso aqui que eu não... Gente do céu. Vamos ver aqui. Minuto.
repertório de vida, nas nossas próprias experiências de vida, como eu falei, em nossos sentimentos semelhantes, nossas perspectivas. Quando conseguimos localizar nossas experiências, sentimentos e perspectivas que nos remetem a outra pessoa, acreditamos que nos relacionamos, que nós somos semelhantes, que a gente já vivenciou, né, em algum momento, essa mesma situação que é falada pelo paciente, com aquela pessoa. Dizemos coisas como, eu sei como que foi, eu entendo, eu sinto por você, sinto sua dor, né, ou, né, pode ser o oposto, né, pode ser algo positivo, ou eu fico feliz por você, estou orgulhoso, né. Nessa hora, nos sentimos solidários, simpáticos, ou sentimos pena pelo outro que parece conosco, né. Então, de maneira simples, a gente vai, né, ser um pouco empático e ser um pouco solidário a ouvir, né, e transcrever todos esses sentimentos. Deve ter sido doloroso ou deve ter sido maravilhoso para você. Dizemos imaginando a dor ou a alegria da pessoa que nós mesmos poderíamos ter naquela situação. Quando não conseguimos localizar essas experiências, sentimentos ou perspectivas que nos assemelham com o outro, temos a sensação que não entendemos aquela pessoa. Então, quando a gente traz esse repertório de vida, essas experiências, né, que a gente já teve, e elas não batem, isso pode gerar um pouco tipo de estranhamento. E como que a gente vai lidar com isso, com essa situação, né? Porque a gente nunca viveu, nunca teve esse repertório de vida que a pessoa está mencionando. De fato, podemos achar que a pessoa é estranha, ou tola, ou irracional, né? E se você for até um pouco antiético, você pode até falar que a pessoa, né, pensar, imaginar que a pessoa está doida. Algo, né, bem irracional de se dizer. Bom, uma frase que eu achei muito interessante, que ele tem destaque também, eu quis até colocar ela um pouco maior, é: muitas pessoas não experimentam aquilo que mencionam. Ou seja, a partir do momento em que você está no processo, na clínica, e às vezes o paciente vai dizer, nossa, eu acabou de acontecer, né, um imprevisto, e o meu avô morreu. E aí você vai pensar, nossa, que tristeza, né? Mas será mesmo que essa experiência para ele, que ele está mencionando, é de fato algo trágico? Ou será que para ele é positivo? Vai ver, talvez o avô dele poderia ser algo bem, uma pessoa muito ruim, né? Tanto no ambiente familiar ou para ele mesmo, enfim. Portanto, buscar entendê-las e reduzi-las a um conhecimento narcisista do mundo, ou seja, um conhecimento que você tem sobre o mundo, né? Um espelhamento, né, que você tem. Um ego que busca justificar a dor do outro trata, portanto, reduzir o outro a um recorte individualista sobre o conhecimento de mundo do próprio analista. Quando eu falo analista, pessoal, é psicólogo também. Então, vocês podem falar, já, né? Podem falar analista, psicólogo, né? Que busca, né, a abordagem da psicanálise. Buscar entender o outro por meio de recortes sociais similares aos do analista ou analisando não ajuda de forma alguma. Por exemplo, eu quis trazer um exemplo prático de uma paciente, né, como eu falei, que menciona: estou grávida. Como que a gente poderia reagir a isso? Num ambiente comum, que você conhece a pessoa e tudo mais, você vai falar, nossa, que alegria, fico muito feliz por você, tomara que seja um menino, tomara que seja uma menina. Mas aí, essa paciente que está trazendo, né, essa informação para você, ela pode estar feliz com isso, né? E a partir do momento em que você, né, faz esse corte, grávida, e traz essa resposta já de felicidade, né? Às vezes não era uma gravidez desejada, às vezes não foi o que ela queria por agora, e às vezes pode estar uma situação péssima, muito ruim, né? De qualquer forma, a construção de uma aliança supostamente conquistada por meio de uma resposta simpática da analista, né? Ou deve ter sido doloroso para você, ou que bom que você, né, conseguiu, né, engravidar, em resposta ao que o paciente acredita ter sido um evento sofrido, um evento bom, como eu falei, como o término de um relacionamento, Bruce dá o exemplo do término de um relacionamento, né? Pode ser realizada simplesmente pedindo ao paciente que descreva a sua experiência. Ou seja, quando alguém, né, o seu cliente vai dizer,
que está grávida ou que terminou um relacionamento, diga, né? Como foi para você? Me descreva o que você está sentindo, né? Como isso te abalou, né? Enfim, como isso está sendo para você, melhor corrigindo, né? Que tem vantagem de não colocar palavras na boca do paciente. Ok. Então, quais que seriam os problemas, né, de uma escuta narcísica? Para a gente entender, né, já que a gente, né, trouxe, né, um desses problemas, a gente tem que entender também o que seria o narcisismo dentro da psicanálise, né? E isso aí é um dos fundamentos que eu quis trazer, né, para abordar um pouco mais, né? O que seria, né, de escuta narcísica, a gente sempre fala de narcisismo, né, no senso comum, né, quando vai falar de psicanálise, a gente sempre fala de pai, mãe, construções familiares, passado, futuro, presente, né. Então, o que seria, né, o narcisismo? Freud, então, vai trazer em uma de suas obras, né, Introdução ao Narcisismo, um trecho de Naquet, né, sobre o narcisismo. Ele quis trazer, né, apresentar esse conceito narcisista para depois estruturar ele com as suas próprias palavras. Ou seja, vou tentar ler novamente para vocês o termo narcisismo que ele apresentou logo nas primeiras páginas do livro. O termo narcisismo vem da descrição clínica que foi acolhida por Paul Naquet em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se fosse um objeto sexual. Isto é, olha-o, toca nele e acaricia com prazer sexual, até atingir a plena satisfação mediante seus atos. Ou seja, é sentir, né, um certo tipo de carinho pelas suas próprias experiências individuais e, né, até, como ele fala, né, no literal, um próprio prazer e objeto sexual. Desenvolvido a esse ponto, o narcisismo tem significado de uma perversão, que absorveu toda a vida sexual da pessoa. Quando a gente fala perversão dentro da psicanálise, perversão seria, de maneira resumida, um desvio desse desejo, né, para a própria pessoa. Esse desejo não conseguiu atingir o objeto, né, e acaba retomando para a própria pessoa. Enfim, está sujeito às mesmas expectativas que abordamos o estado das perversões em modo geral. Ou seja, narcisismo para Freud se inicia a partir da perversão. Para Freud, seria o desvio de uma pulsão, de um objeto, para o próprio sujeito. Ou seja, a autossatisfação a partir, né, de si mesmo, um desvio para si mesmo. Assim, amar a si mesmo é o que para nós caracteriza o narcisismo. Ou seja, amar a si mesmo pode ser definido como narcisismo. Até aqui, tudo bem, pessoal? Conseguiu entender ou ainda está um pouco complexo? Tá tudo bem? Beber uma água aqui por enquanto. Professores estão ok? Minha descrição dos fundamentos? Acho que sim. Ok, vou continuar então, pessoal. Voltando, né, amar para si mesmo é caracterizado com narcisismo. Conforme o objeto, quando a gente fala objeto ou sujeito, às vezes vai trazer, né, objeto, né, em muitos escritos da psicanálise, a gente pode definir objeto como um objeto um objeto não vivo, em vez de eu falar uma palavra tão formal, um objeto mesmo, ou um sujeito, uma pessoa, certo? Seja trocado por um exterior. Ocorre a tendência ativa da meta de amar e a passiva de ser amado. Ou seja, quando você traz para o exterior, né, a gente vai ter a meta, né, de amar alguém, amar o outro, né, também, quando não volta somente a si mesmo, e a de ser amada, das quais a última, né, de ser amado, é mais próxima do narcisismo. Vou tentar explicar um pouco mais por que o de ser amado é mais presente, né, no narcisismo. Num relacionamento, você vai tentar buscar comportamentos, características, emoções, falas que agradam o outro e que o outro se sinta atraído por você. Ou seja, que o outro, né, se ame você, ou seja, que você seja amado por alguém, né? Isso eu falo no contexto de relacionamento de família, de namoro, de casamento,
de modo geral. Tudo bem, pessoal? Denominamos, então, essa condição, né, de se relacionar, né, todo amor desse modo narcisista, né, é condição de narcisismo. E tal possibilidade de obter satisfação de autoerótica, né, tal possibilidade de obter satisfação de autoerótica. Tem alguma mensagem? Ah, não, tem não. Estou vendo as notificações aqui. Nesse momento, o mundo exterior não está ocupado com seu interesse. Quando a gente fala de narcisismo também, né, a gente fala de interesses próprios, coisas que a gente tem interesse, certo? E aí agora Freud, ele vai estabelecer uma coisa bem didática, eu achei bem interessante, sobre a questão do narcisismo de modo geral, não para relacionamentos em si, mas como um todo, dentro da sociedade, dentro da cultura. Então, o mundo exterior não está ocupado com interesse, falando de modo geral, sendo indiferente para a satisfação. Ou seja, nesse momento em que você está tendo, né, a questão narcísica, qualquer coisa que for minimamente de falta de interesse vai ser narcisista para você. Você está querendo, né, você demanda coisas de interesse para você. Ok, portanto, nesse mundo, o sujeito eu coincide com o que é prazeroso, o que causa interesse para ele. E o mundo externo coincide com o que é indiferente, eventualmente como uma fonte estimulada com o desprazeroso. Se definirmos um princípio de amar com a relação do eu, com suas fontes de prazer, a situação na qual o eu, né, ama apenas a si próprio, é indiferente do mundo. Ou seja, quando o eu ama a si próprio e traz, consequentemente, indiferença ao mundo, a gente pode usar um exemplo bem prático. Né, acontece, por exemplo, uma epidemia em determinada cidade próxima, aqui no Brasil, ou também num país, né, e, consequentemente, pode gerar uma pandemia. Até um determinado momento, o sujeito ele pode sofrer com essa informação. Nossa, que perigo, pode trazer, né, consequências para o nosso país, talvez eu possa ficar doente, né, com essa epidemia, com essa gripe, enfim, com esse vírus. E só que nesse determinado momento, onde a pessoa está, né, quando traz essa característica global de cultura, de informações, o sujeito pode até sofrer com essa informação, mas no real, aqui agora, isso vai ser uma informação interessante, que vai comover e vai trazer, e vai atrapalhar o interesse próprio do sujeito? Não, ele vai continuar fazendo, né, indo trabalhar, que talvez seja, né, algo satisfatório para a pessoa, se relacionar com a família, sair com os amigos à noite, e essa epidemia que pode estar acontecendo em algum país pode ser indiferente para a pessoa. Isso aí é interessante para a gente pontuar um pouco sobre psicologia social e comunitária. Quando a gente fala disso, desse narcisismo, é perigoso também para isso. Por exemplo, quando você, psicólogo, né, está se formando em psicologia e não tem tanto interesse por exemplo, causas sociais como a importância da saúde mental feminina, ou os cuidados das mães em situação de gravidez, ou qualquer coisa relacionada a algo de caráter social, você acaba sendo, né, de maneira um pouco ampla, assim, um aspecto mais narcisista. Por quê? Quando você não tem interesse em ajudar o outro, e, né, dentro da sua profissão, é de caráter narcisista, ou seja, campanhas solidárias, acordos econômicos, eventos que podem ter um caráter global e você pode ajudar como profissional, não surge interesse, né, durante até a sua carreira acadêmica, isso pode gerar, né, falta de conhecimento, falta de repertório, consequentemente, e um pouco de interesse em si próprio. Até aqui, gente, tá tudo bem? Mandem joinhas para eu continuar. Professores, vocês querem mencionar alguma outra coisa, adicionar algum complemento? A professora Andressa quer falar, vai ver se dá para ela desmutar. Tá me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu quase não gosto de falar, né? Mas só para comentar, acho bacana. Rogério tá por aí, nós estávamos conversando há um tempo sobre também.
esse negócio de narcisismo caiu na boca do povo, né? Então, você comenta sobre isso, né, Neander? De que hoje em dia é narcisismo. Então, nossa, várias vezes eu recebo gente que fala, nossa, eu acho que minha mãe é narcisista, que meu namorado é narcisista, né? Porque o narcisismo tomou a boca aí, do geral, do mesmo jeito que as pessoas falam de TDAH, as pessoas falam de autismo hoje como quem bebe água, né? Como se todo mundo. Mas eu acho que é interessante deixar, e todo mundo que está aqui, sair daqui tendo certeza que transtorno narcísico é uma coisa e narcisismo é outra, né? Então, transtorno narcísico está dentro de patologias, psicopatologias, o Rogério sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas, quando a gente fala em narcisismo, vocês têm que entender que a gente está falando de uma experiência que vai formar o eu. Quando vocês quiserem pensar em narcisismo, pensem nisso. É uma experiência que vai formar o eu. Então, lá na estrutura, no desenvolvimento psíquico da criança, tudo, a criança passa por esse desenvolvimento e, para desenvolver, ela passa pelo narcisismo. Então, todos nós somos narcisistas. Todos nós temos narcisismo. Mas não significa que eu, Andressa, tenho atitudes narcísicas. Às vezes eu vou ter atitudes egoístas, que é diferente de atitudes narcísicas, tá? Então, eu acho que assim, eu só queria deixar esse comentário para acrescentar na sua fala, ok? Ok, professora. Deixa eu aproveitar, deixa que a Andressa soltou aí. E sobre essa banalização, né, de narcisismo e outras coisas, pegar um pouco aí sobre como lidar com isso. Porque, às vezes, até é um pouco exagerado, né? A gente, como que filtra isso hoje em dia? Porque você abre o TikTok, então você vai ver um monte de, meio com a normalização desses termos, dessas patologias que às vezes nem é, né? Então, como que você se protege disso hoje em dia? Nós, como estudantes de psicologia, principalmente, mas pessoas do senso comum também, né? Como lidar com isso, como mostrar para outras pessoas, peraí, calma, não é isso, você está exagerando um pouco, você está vendo a coisa errada, porque aí entra muito nessas questões de fake news, de mal informação, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco, Neander, Andressa, Rogério, por favor, sobre como filtrar isso, né? Como trazer isso aí e tentar essa romantização, né? Acho que a palavra certa, tá romantizando muito essas situações. Eu acho que vou deixar para vocês, professores. Acho que se alguém quiser. O Neander, Olaí, eu queria voltar, antes de falar sobre a pergunta do Olaí, voltar no recorte da Andressa, que eu acho maravilhoso. Estão me ouvindo, né? Eu estou falando aqui, estão me ouvindo? Sim, sim, perfeito. É interessante, inclusive, professora Andressa, que é, inclusive, um erro comum, até de psicólogos e psicanalistas, confundirem o narcisismo como uma estrutura, né? Como se fosse uma estrutura, e não é. Não é uma estrutura, não existe alguém que seja, né, para quem estudou um pouco aí de psicanálise, pensando nas estruturas, né, na neurose, na psicose, na perversão, não existe dentro dessas estruturas uma que seja uma estrutura narcísica ou de narcisismo, não existe. Então, tem aí dentro das neuroses, psicoses e perversões, tem traços narcísicos, alguns mais fortes, e aí vai muito da dinâmica familiar, e outros bem humanos, porque faz parte de nós, né? É só esse recorte. Agora eu jogo a bola para a Andressa para ela começar a responder sobre o Olaí, depois, quem sabe, volta para mim aqui. Eu acho que a pergunta do Olair, eu quero até que o Rogério complemente, sim, porque, do meu ponto de vista, até tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, eu acho que uma forma que a gente tem de combater
maximização dos termos que estão ganhando aí nas redes, por exemplo, é conhecimento. Então, não adianta você ficar batendo martelo, você tá com seu tio no churrasco e ele falar, você é narcisista, e você vai falar, não sou, porque narcisismo é isso, é aquilo, aquilo outro. Minha saúde mental não vale essas guerras. Mas quando a gente entende o que significa o termo e a gente constrói, por exemplo, em atendimento, o paciente traz que ele acha que a mãe é narcisista e você consegue trabalhar aqui, não, já parou para pensar que talvez sua mãe seja só egoísta? É assim que você desconstrói aquilo que foi construído socialmente. Então, é com conhecimento. Então, a partir do momento que vocês estão aqui, num sábado, 6 horas da tarde, praticamente, para conhecer mais sobre determinada teoria, é assim que vocês quebram um pouco esse movimento. Pelo menos, eu vejo dessa forma. Complementando, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Eu falo a gente, eu, a Andressa, enquanto profissionais, vocês, nesse processo de formação, é que existe uma tendência atual de comercializar a nossa atuação, e logo é muito comum aparecer um monte de rótulos, de termos, de patologias, porque isso interessa muito ao mercado, isso interessa muito ao capitalismo, isso interessa muito à sociedade, à terceirização da responsabilidade, isso interessa muito a essas pessoas que não querem se responsabilizar, inclusive por suas atitudes, inclusive pelo aquilo que ele é, né? Usando, de repente, a máxima, né, do justo a mim como ser eu, muita gente não quer bancar isso, não, né? Muita gente não vai bancar o ser eu, e aí eu acho que tem todo esse processo que, de repente, é interessante a gente pensar, e aí o narcisismo entra, né? Eu acho que entra nesse lugar também. E não só o narcisismo, mas entra na banalização de vários transtornos. Inclusive, mencionou aqui, né, o próprio TEA, né? Hoje, essa semana, Andressa, passada, uma colega me mandou mensagem pedindo a indicação de um psicólogo, né? Falou assim, não sei se você trabalha, se você trabalhar, você ou me indica. A gente está suspeitando que meu sobrinho tem TEA. Aí eu, beleza. Conversa vai, conversa bem. Eu falei assim, quantos anos tem o seu sobrinho? Eu imaginei que ia falar não, vai fazer 2 anos de idade. Aí eu olhei assim e falei assim, poxa, olha aqui, a que ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos? Na banalização de um diagnóstico tão sério. Agora parece que qualquer desvio que a pessoa tenha, ele vira alguma mercadoria, ele vira alguma coisa, vira um problema, e aí, bom, eu acho que, só complementando, eu acho que é um pouco disso também. Eu acho interessante o que o Rogério falou por final, porque entra muito o que a gente estava conversando com a professora Wanda esses dias na aula, sobre como, às vezes, problemas complexos têm soluções rápidas, né? Como que está sendo vendido no mercado, independente de abordar, independente de qual terapeuta está ali na frente. Isso... E a Wanda citou uma questão muito da ética do profissional, né? Como que você... Porque o caminho mais fácil, talvez, seria falar, não, você quer um diagnóstico, talvez, de autismo? Toma, é seu. Você quer isso? Porque, às vezes, o paciente está ali do lado, está querendo esse diagnóstico, né? Tá exigindo esse diagnóstico, que, às vezes, não é o caso, ou, às vezes, tem que tomar muito cuidado. Então, é muito interessante falar sobre isso, né? Porque, quando é muito normalizado, eu acho que talvez um choque de contexto cultural, porque talvez alguns bons anos atrás isso era um choque total, ter alguma questão de, talvez o autismo, muitas vezes foi encarado assim, né? E hoje parece que está sendo muito romantizado ter isso, ter diagnóstico, então perfeita a colocação de vocês, eu achei muito necessário. Leandro, o Heitor quer falar alguma coisa? À Sim, vontade. pode, à vontade, Heitor.
essa parte que foi mencionado, tanto do TDAH, autismo, quem trabalha em ambiente escolar, a gente percebe a questão dos alunos, e essa semana eu tive acompanhando a professora Renata na avaliação neuropsicológica, e vi como é feito e tal, e vi várias faixas etárias de criança, e é bem marcante como os pais chegam lá com uma dedução, e para desconstruir esse termo, eu acho que meu filho tem TDAH, eu acho que meu filho tem autismo e tal, até fazer toda a anamnese, todo esse processo, é uma parte até interessante, que a gente deveria e deve, né, tentar mostrar como deve ser feito, porque criança com 2 anos está com ali uma hipótese de TDAH, é uma coisa muito séria, porque no desenvolvimento infantil tem suas faixas etárias e tem que respeitar o limite, né? A gente já aprendeu com a Andressa, eu tive na aula de psicanálise, quando aprendeu sobre a caixa de brinquedos lá com a Ana Freud, se não me engano, e tal, é bastante interessante. Sim, sim, Heitor. Eu imagino, eu concordo com a mesma coisa que você disse, e que os professores disseram também. Você trazer, né, essa análise precipitada das coisas, e colaborar junto com o seu paciente a isso, pode acarretar a um futuro incerto para a criança, para o adolescente, né? Às vezes é um desenvolvimento à parte da criança. Às vezes a criança é um pouco mais hiperativa, é um pouco mais sociável, é um pouco mais agitada. Não quer dizer, né, que vai ser um problema, que vai ser uma coisa assim, né? É Né, só um jeito. eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que a gente nem precisa ter tanto cuidado. Eu entendo o que você está falando, mas não precisa ter cuidado. Criança é tudo isso mesmo e um pouco mais. Sim, sim. Exatamente, exatamente. E aí soma, né, com toda essas redes sociais, né, e traz que, enfim, né, e esses pais também, talvez os pais de primeira viagem, talvez, né, sejam um pouco incertos de como criar, acabam entrando, né, nessas plataformas digitais e ficam, né, com essa suspeita, com esse medo, né, de que talvez o filho dele seja incomum, mas não, é só uma criança, sendo criança e brincando, principalmente. Né, Anderson, se me permite só um recorte aqui. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala principalmente do TEA, eu acho que é interessante a gente entender uma coisa. Se a gente for pensar num contexto histórico, a cada década, a cada período da história, teve sempre uma doença, seja somática ou psicossomática, que prevaleceu, né? Isso muito por conta de uma dinâmica da sociedade, das pessoas, como as pessoas estão funcionando, como o todo está funcionando. E quando eu falo todo, é tudo mesmo, desde a parte familiar, política e o funcionamento geral da sociedade. E aí a gente tem um boom, um monte de diagnóstico de autismo. E aí eu queria pedir para vocês pensarem aí quais são os principais sintomas do autismo? Né? Quais os principais sintomas do autismo? É principalmente a falta de interação social. É a incapacidade, muitas vezes, da relação social. E aí a gente olha para o retrato da sociedade, e aí eu pergunto, a nossa sociedade, qual é a maior deficiência hoje? Né? O quanto as relações estão superficiais? O quanto a internet, o quanto as redes sociais têm tomado lugar, e é um tipo de relação, mas é um tipo de relação que a gente não sabe ainda o efeito disso, ou quanto isso... Enfim, eu acho que a gente está... e aí, como foi no passado a própria depressão, a histeria no tempo de Freud, né? Agora a gente está vivendo um período do TEA. Jaqueline, quer falar alguma coisa? Se quiser, pode ativar o microfone. Oi, sim, estava com dificuldade de ativar. Primeiramente, parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Fiquei muito feliz, assim. Gostaria muito que tivesse algo do tipo, porque a gente tem
como se diz, essa falta, né? Eu mesmo tenho em casa, não tenho muito com quem conversar sobre psicologia. E é uma coisa que eu gosto muito. O que eu queria acrescentar é que, assim, um caso real que eu lidei, e eu queria compartilhar com vocês que tinha um rapaz que estudava na faculdade, fazia engenharia, e ele reprovou um período. E o pai dele, muito severo, pagava a faculdade dele, ele não trabalhava, ele só estudava. Então, ele conversando comigo, que cursava psicologia, ele falou assim, olha, eu pesquisei tudo, eu tenho TDAH, e foi por isso que eu repeti o período, que eu não consegui passar, e eu preciso de um diagnóstico para me comprovar para o meu pai que eu tenho TDAH. Então, eu falei, olha, eu convivo com você e, sinceramente, eu não acredito que você tenha nada de TDAH. Acredito que tenha sido aí uma falta sua, um desleixo ou algo do tipo, ou às vezes é uma questão de saúde, falta de vitamina, alguma coisa, você não se dedicou tanto, mas TDAH eu não vejo. E ele pesquisou sobre o assunto, eu indiquei para ele um psiquiatra, que ele não quis, psicólogo, eu indiquei um psiquiatra, e no psiquiatra ele falou tudo sobre sintomas de TDAH, porque ele estudou antes, previamente, e ele já saiu dali com uma receita de medicação. Então, é assim, uma receita de medicação e já com uma prescrição médica e tudo, e apontou para o pai dele, me mandou aqui, ele falou assim, olha, tá vendo? Eu tenho TDAH e tudo, e aí o pai dele foi mais brando com ele. Mas eu realmente não acredito que ele tenha TDAH. Ainda conversei com ele sobre a minha preocupação com relação ao médico, né, o psiquiatra. Inclusive, eu tive a oportunidade, conversei com o médico depois, sobre o quão as pessoas estão, assim, querendo justificar, às vezes, um erro ali do seu cotidiano, alguma coisa com essa questão psicológica, né? Então, antes a gente usava de desculpas para matar a aula, como, por exemplo, uma diarreia, uma dor de cabeça, uma virose, e hoje as pessoas estão usando de problemas psicológicos para isso também. É somente isso. Perfeito, Jaqueline. Obrigado aí pelas palavras. Nós que agradecemos vocês por estarem aqui. Eu acho que a liga é para isso, né? Acho que é fundamental a gente estar respirando psicologia. Acho que isso é essencial e a gente espera só evoluir daqui para frente e com vocês presentes, tenho certeza disso. Só complementar o que você disse, a amiga comentou aí no chat, que eu acho que faz total sentido o comentário dela com a sua fala, que é que parece que todos querem um diagnóstico para meio que se justificar, né? Acho que complementa o que você falou, o que o Rogério falou, a Andressa também. Acho que é uma justificativa, né? As pessoas querem um motivo, querem uma resposta e não importa se é real ou não é real, se existe alguma coisa que tenha embasamento nisso, né? As pessoas só querem se justificar, então, perfeita sua colocação. Bom, gente, ótimo a colocação da Jaqueline, né? Estão usando realmente os diagnósticos como um certo tipo de válvula de escape, talvez, né? Para tentar fazer uma dinâmica, uma coisa, justificar algo que você mesmo pode tentar descrever. Como a Jaqueline falou, talvez é uma falta de vitamina, talvez é uma, uma noite de sono, e aí a partir da escuta, do que a gente elabora, até mesmo que a gente está elaborando hoje, do ato de ouvir a gente já pode descobrir, né? A gente já tem opa, apareceu uma mensagem ali, para o psiquiatra não precisa investigar um pouco mais antes de decidir o diagnóstico. Eu imagino que sim, né, professores? É uma colocação bem interessante, né? Mas, assim, eu imagino que o diagnóstico seja como uma mercadoria mesmo, né, na atualidade, né? Seja algo
de que você possa investir e trazer, né, um retorno financeiro também. E aí vai a partir da ética, né, que a gente traz, né. Eu vou já passar, alguém mais quer falar, e depois disso a gente já vai ir para o próximo tópico, né, para a próxima página, para não, né, ir enrolando tanto assim, né, e tudo mais. Mais alguém? Alguma pontuação, professores? Acho que não, né, gente? Se vocês quiserem digitar alguma coisa assim, quiserem colocar, eu já vou ir para o próximo para a gente. Então já vou seguir. E o que a gente vai seguir agora é bem pertinente no que a gente estava já até falando anteriormente, né? Sobre a questão diagnóstica e tudo mais. Espera aí, um minuto, um momento, já vou voltar aqui eu estava na outra aba. Bom, e essa questão, né, vocês até previram, né, o atendimento clínico para crianças irresponsáveis, né, de Freud, ela vai dizer, né, que dá um destaque, né, para esse narcisismo do bebê e o amor dos pais, né. Por exemplo, antes de a gente apresentar um trecho de que Freud diz sobre isso, a gente pode imaginar, por exemplo, pais que às vezes imaginavam que poderiam ter algum tipo de transtorno mental ou alguma dificuldade durante a vida, e a partir do momento que eles têm uma criança, um bebê, adotam ou criam uma criança, eles querem, né, transmitir, né, o que não foi, né, o que não foi reconhecido por eles, o que não foi bem resolvido com eles, né, e a partir do momento em que eles não conseguem transmitir, reproduzir, né, esse narcisismo, o que eles gostem, né, o que eles podem transmitir como espelho mesmo, né, de mãe para bebê, se torna uma problemática, né, como assim o meu filho não quer, né, que ele seja da mesma maneira que eu possa ter, né, que ele tenha os mesmos gostos e que, né, coisas não resolvidas ele tenha que fazer perfeitamente. Então, Freud vai destacar, né, em 1914, também, Introdução ao Narcisismo, a questão do narcisismo primário, primeiramente, para depois vir o secundário. Ele quis dividir em 2 tópicos. O narcisismo primário, que supomos na criança, que contém uma das premissas das nossas teorias sobre a libido, pode ser facilmente conferido à interferência retrospectiva de outro ponto do que o aprendido na observação direta. Quando vemos a atitude terna de muitos pais com seus filhos, temos que reconhecê-lo sobre a revivência e reprodução do seu próprio narcisismo há muito abandonado. Quando a gente fala sobre essa revivência e reprodução do próprio narcisismo, ele traz, né, o seguinte: se eu sofri tal coisa, se aconteceu tal coisa em determinado momento da minha vida, eu quero reproduzir, né, esses gostos, ou até essas coisas que foram negativas, né, na minha convivência, ao meu filho, e trazer uma atribuição de controle, né, uma marca, né, de objeto, né, de dominação afetiva dos pais. Como todos sabem, a nítida marca de poder e estimação, que já na escolha de objeto apreciamos como estigma e narcisismo, domina a relação afetiva. Os pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições, ou seja, tudo que você tem de gosto e tudo que você, né, igual eu falei novamente, tomou durante o seu repertório de vida e quer, né, que a criança não passe por isso, eles vão transmitir para o pai em um determinado momento. Que um observador neutro nelas não encontraria, que um observador neutro não encontraria, ou seja, por exemplo, esse trecho é interessante, porque os pais, eles começam a atribuir ao bebê, à criança, todas as perfeições. Para muita gente, quando a criança nasce, ele vai nascer com carinha de bebê. Mas o narcisismo é tão grande diante dos pais que eles vão falar, não, eles são parecidos comigo. Não, eles são muito bonitinhos. Ele parece com o pai, parece comigo, parece com a mãe, parece comigo. E, na verdade, para uma pessoa que vem de fora, uma pessoa neutra, às vezes a criança tem uma carinha de joelho. E ocultar e esquecer todos os defeitos. Ou seja, eles têm essa coisa de ocultar os defeitos, né, trazer, né, e sempre relacionar
né, a eles. E negar totalmente a sexualidade infantil, negar, né, principalmente o individualismo, o sujeito em si, né, que é o bebê. Bom, enfim, mas também, né, verifica a tendência de suspender a face da criança, todas as conquistas culturais que o próprio narcisismo foi obrigado a reconhecer e nela renovar as exigências de privilégios a muito renunciados. Ou seja, qualquer privilégio, né, que a gente vai ter dentro da questão narcísica, que talvez você não tenha revivido, né, durante a sua infância, adolescência, a gente vai querer renunciar e trazer para a criança. As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para os pais. Elas não devem estar sujeitas a necessidades que reconhecemos como dominantes na vida. Essas necessidades dominantes seriam a morte, a doenças, frustrações, sofrimentos, renúncia, a restrição até da própria vontade, né, entre outros. Ou seja, quando a gente fala de narcisismo do bebê e o amor dos pais, a gente está transmitindo que essa criança não passe por nenhuma dessas frustrações e sofrimentos, que seja uma criança ideal, né? E aí pode acarretar, se isso não for bem elaborado, tiver esse altar, né, de bebê e pais, a criação de adultos não funcionais, né? Tem esse perigo, né, dentro do narcisismo. E o investimento, né, de um único objeto, né, aos seus filhos, investir apenas e não, né, ver esse caráter, né, de frustrativo, né, esses pontos, né, como eu falei, esses defeitos que a criança pode ter. E Freud até fala sobre esse investimento de um único objeto. Ele fala que um bom economista sempre vai investir em várias coisas, né? E a gente tem que investir o que a gente agrada, né? Os nossos investimentos, nossas posições, em várias coisas para, no fim, se um dia for cortado, for vetado isso, a gente não sofrer mais ainda drasticamente. Existem outras relações, além dos pais, incluindo o que estabelece entre o analista e o paciente. Ou seja, quando a gente entra na clínica, a gente tem que estabelecer, como falei anteriormente, essa questão do analista, né? Quando a gente fala do narcisismo, quando eu falo analista, a gente fala psicólogo também. Muitas vezes, quando a gente vai entrar num estágio, numa clínica, a gente imagina, por exemplo, uma suposta criança. A gente imagina que, por exemplo, chega uma criança com um diagnóstico de autismo, chega uma criança com um diagnóstico de TDAH na clínica para a gente atender, a gente vai imaginar já, nossa, criança é muito hiperativa, nossa, criança vai dar tal trabalho, nossa, e tudo mais. Se cria, né, se aplica, então, né, características desse sujeito que a gente nem conhece ainda, né. E como que a gente vai conhecer? Ouvindo, brincando principalmente, né, que a análise com criança se faz a partir do momento do brincar, né, o brincar é a comunicação primordial entre, né, o psicólogo e a criança, né, e, enfim. Esses objetos, né, o objeto A contemporâneo da atualidade, né, que eu quis destacar, em relação ao narcisismo do bebê e os seus pais mesmo. É tão interessante isso, que muitos pais, atualmente, eles colocam até objetos, né, por exemplo, uma casa, se meu filho, até um presente mesmo, se eu não tive, né, um celular muito bom durante a minha adolescência e tudo mais, o meu filho vai ter um celular melhor que o meu, porque eu não quero que ele passe por esse momento de desconforto, ou se ele não teve as melhores teve uma melhor alimentação, o meu filho vai comer do bom e do melhor, né, e vai extrapolar e tudo mais, enfim, é basicamente isso. Mais alguma pergunta, gente, até passar para o próximo tópico? Se eu estiver falando muito rápido, me avise, e se estiver muito confuso. Quem quiser levantar a mão, professores. Até aqui tá tudo bem? Tá ok? Ok, então. Então a gente vai passar para o próximo tópico, já são 6h16, agora que eu puxei. E a gente vai dizer, né, vai apresentar o tópico 2, que seria a dimensão imaginária, né? A dimensão imaginária que pode também trazer um pouco de risco quando a gente está escutando o paciente, quando a gente está durante as sessões clínicas.
Uma leitura de destaque que eu vou trazer do Bruce Fink seria essa. É isso. Resumindo o que Lacan quer dizer, que ele é um psicanalista lacaniano, e ele vai transcrever um pouco das explicações do que Lacan já disse. Com a dimensão imaginária da experiência, a analista ou analista com o ouvinte está constantemente comparando e tratando o outro consigo mesma, ou seja, está usando de reflexo, né? É sempre mensurando o discurso do outro baseado no tipo de imagem que reflete em volta dela. Não necessariamente, talvez uma experiência de vida, mas, por exemplo, um senso comum, que é bem perigoso dentro da clínica, ou um suposto saber de alguma patologia, de alguma característica de comportamento, e às vezes não é isso que o sujeito está falando, está demandando. Quer seja alguém que é bom ou mal, ou seja, a gente pode trazer, né, quando a gente fala de dimensão imaginária, características de talvez a pessoa seja boa ou ruim, mas será mesmo? Será mesmo que a pessoa é boa ou ruim? Será que a gente precisa classificar isso como positivo e negativo, rápido ou lento, perspicaz ou inútil? E aí a gente entra também no que a gente estava falando, diagnósticos muito rápidos, né, do que seria isso. A dimensão imaginária diz respeito de imagens, na nossa própria imagem, por exemplo, quando a gente fala, né, da escuta narcísica. Ok. Então, eu quis trazer um pouco sobre essa estrutura imaginária que a gente está falando. A estrutura imaginária e as outras estruturas que ligam o imaginário, né, que são essas 3 bolinhas aqui, dizem um pouco e são interessantes da gente aprender e conhecer, né, fundamentar como estudantes, né. O imaginário, então, quando a gente fala de dimensão imaginária, seria o suposto saber de alguma coisa. Seria um evento que tem começo, meio e fim. Por exemplo, chegou uma paciente na clínica, lá quando vocês forem estagiar, e ela está falando assim, eu briguei com o meu namorado por conta de X coisa. Aí você já vai imaginar, nossa, ela fez tal coisa, com certeza, durante esse meio de processo vai acontecer tal coisa e vai finalizar dessa maneira. Não são recortes de vida, pessoal, não são, certo? São coisas que podem acontecer, as pessoas são subjetivas, são diferentes. Então, você levar para essa ideia do imaginário, você levar essa escuta para a dimensão imaginária, é um perigo, certo? Enfim. Após isso, né, como eu falei, isso que se chama nó barroviano, certo? É uma estrutura inconsciente que a gente tem, né? E, enfim, a gente vai apresentar o simbólico, que seria um pouco diferente, né? Para não ficar um pouco perdido e não falar sobre o imaginário, eu quis trazer o simbólico real também. O simbólico seria o que me singulariza, ou seja, seria o que traz, né, o fenômeno da análise outros significados. Por exemplo, a transferência ela deve ser de uma ordem simbólica, ela tem que trazer um duplo significado, certo? Quando você fala que está grávida, você não pode imaginar que isso seja uma coisa boa. Talvez tenha uma coisa negativa, talvez tenha uma coisa que o sujeito está ainda tentando descrever e realizar em relação a isso. Um fenômeno não é só analisado caso represente outra coisa além de si próprio. A ambiguidade, a gente fala de ambiguidade. O fato de não ter sentido, vários sentidos, né? Pode suportar ainda por cima esses sentidos e outros ainda com mais potencial. Um exemplo bem interessante são pessoas que, né, íntimas, que se elogiam com palavrões. Isso aí é uma característica de algo simbólico. Para o imaginário, para um suposto saber que a gente tem, pessoas que se xingam entre um e outra é uma característica negativa. E ponto, acabou. Mas às vezes a pessoa é tão íntima, né, que se elogiam com palavrões, né? Enfim, e quando a gente traz, né, isso é de bem maneira resumida, essas 3 estruturas, mas quando a gente traz o real também, é a vida que ocorre, né? Eu não sei se está muito rápido, vocês falam que está muito rápido, né? Trazendo um pouco do real agora, que também conversa com essas 3, o real seria a vida cotidiana, ou seja, a repetição e a contingência. O que seria a repetição? A sua vida, acordar cedo, ir ao trabalho, né? E fazer o que há de fazer, certo? E a repetição, ela vai ser seguida dentro dessa estrutura como uma contingência. A partir do momento que
ocorre repetição, em algum momento algo vai atrapalhar essa repetição. E essa repetição não vai controlar imprevistos. Quando a gente fala do trauma, e várias vezes eu falei durante alguns seminários que a gente trouxe, eu lembro que teve um de Brumadinho que eu trouxe sobre o trauma real, e realmente, pessoas que tiveram algum determinado trauma durante a vida, uma experiência desconfortante, eles vão tentar contornar esse trauma a partir da repetição. Por exemplo, eu não passo por um determinado caminho enquanto eu vou ao trabalho, porque esse caminho, aonde eu passei, eu vi uma pessoa que eu não gosto, ou eu sofri um acidente, ou eu nunca gosto de chegar atrasado no trabalho, porque é algo que não é da minha ética, não é um caráter meu, né? Não é uma característica minha. E quando a gente afirma isso, né, que não gosta de chegar atrasado, não gosta de passar por uma rua, não gosta de determinada coisa, vem do imaginário, certo? É algo que você sabe sobre você. A partir do momento que a gente repete isso durante a vida, se torna real, cotidianamente, vai trazer também uma característica do real. E a partir do momento em que um dia você vai ter que, por exemplo, vai chegar ao trabalho e vai chegar atrasado, e vai ficar com medo de chegar atrasado, e provavelmente chegar atrasado, vai ser uma contingência, ou seja, vai ser um imprevisto que você vai ter, né, e você vai ficar, talvez, ou frustrado, enfim, vai bater um pouco no que é angustiante para você. Aqui a gente tem, né, duas figuras, até a Renata, que é também de outro grupo de estudos, depois eu vou passar para vocês, eu pego muita inspiração para esse grupo de estudos agora nela, ela trouxe esses dois exemplos, né, de neo-barrovianos, que são essas estruturas clínicas que a gente tem, bem interessantes, e uma coisa interessante é o que acontece quando esses nós, né, se rompem. A psicose, né, seria, né, misturar a fantasia, a realidade com o que não é real e por aí assim em diante. Eu vou tentar passar para o próximo tópico, antes de passar, ver se alguém tem mais alguma pergunta, e vou tentar ser um pouco mais rápido, assim, um pouco mais resumido, tudo bem? Alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta, levantem a mão, tudo bem, professores? Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, já vou apresentar o próximo tópico, então. Bom, quando a gente fala, como a gente falou, né, discutiu sobre adiar a compreensão e dizer até sobre os diagnósticos muito precipitados, é um do tópico que eu queria destacar também, né? Se as nossas tentativas de entender nos levam a reduzir inevitavelmente o que a outra pessoa está falando aquilo, e que pensamos já saber, de fato, poderia servir como uma definição bastante exata do que entendemos de modo geral, certo? Reduzir, né, o que a pessoa está dizendo, né? Enfim, então entender é reduzir o que a gente já supostamente imagina, né? E o supostamente saber vem da ideia do imaginário. Um dos primeiros passos que devemos fazer, né, parar de compreender tão rapidamente, certo? E tentar parar de, enfim, ser um pouco mais profundo, né, e como a gente falou, como que a gente vai, né, suportar essa onda de diagnósticos, essa onda de, eu sou uma pessoa narcísica, não sei o quê. Como a professora Andressa disse, estudando, aprofundando, pessoal. É bem, assim, resumido, é isso. Bom, Bruce, tem outra parte aqui sobre o adiando a compreensão, que a gente pode trazer para a clínica, uma parte muito interessante. Não é mostrado ao paciente que entendemos o que ele está dizendo, que construímos uma aliança com ele, especialmente pelo fato, na tentativa de mostrar o que entendemos, muitas vezes isso falha ao demonstrar exatamente o oposto. Ou seja, voltando ao que a gente falou alguns slides atrás, você se alegrar com alguma gravidez, ou alegrar, né, com o paciente ter terminado algum relacionamento, ou dizer que isso aí foi ruim, traz uma sensação de provavelmente desconforto e até uma repressão maior para o paciente. Mas, sem dúvida, ouvindo o paciente como ele nunca antes foi ouvido, tendo em vista que o próprio fundamento do discurso interhumano é mal entendido.
Não podemos contar com entendimento para estabelecer um relacionamento sólido com o paciente. Em vez disso, devemos apresentar um certo interesse por ele. Ou seja, demonstrar que você está ouvindo, que você, né, está atento ao que ele está falando. Bom, os perigos de entender precipitadamente. E aí eu trago até, eu não sei se o professor Samuel ainda está aqui, muitos psicólogos, que eu peguei, né, dessa companhia que as abordagens humanistas e fenomenológicas têm com a psicanálise, eles têm uma filosofia conjugal muito interessante, né, sobre você entender precipitadamente. Abordagens humanistas e fenomenológicas habituadas em clínicas apresentam uma filosofia conjugal à psicanálise, o saber do analista e do analisando. O conhecimento e a compreensão sobre o paciente não está em um só, na dimensão imaginária, lugar onde a gente supõe saber, né, do psicólogo, mas sim na troca e na fala entre analisando o psicólogo, né, analisando, no caso, o paciente, e analista, né, o psicólogo. Portanto, não se trata de entender precipitadamente o paciente, mas sim de aprender com ele, aprender o que ele traz nas histórias, as perspectivas de mundo, o que aflige ele, né, o que pode ser angustiante. Bom, eu não sei se o professor Samuel ainda está aí, eu sei que ele é da logoterapia, eu não sei se talvez ele possa concordar com isso, eu acho que sim. Tem alguma coisa para falar, professor? Ah, ele teve que sair antes, que pena. Mas seria bom, eu queria saber um pouco do que ele poderia trazer. Mas, enfim, uma nota de rodapé que o livro traz, muito interessante sobre isso, né, dos perigos de entender precipitadamente, é a seguinte: explicar alguma coisa significa remontar as origens de algo já conhecido, ou seja, você vai impor o que pode ser já conhecido pela pessoa, né, e trazer, né, algum certo tipo de incômodo. Diz praticamente a mesma coisa, né, o Practice Casement, e enfatizou a importância de adiar a compreensão e aprender com o paciente, certo? Como ele é diferente de todos os outros que o analista encontrou anteriormente, seja na clínica ou na leitura, ou nos relatos nas leituras de caso que a gente tem, né, durante a nossa formação. Bom, Lacan vai dizer um pouco sobre esses conselhos e sugestões. Os conselhos, né, portanto, ou seja, a sugestão, né, carregam pelo lado contrário da análise. Ou seja, a sugestão, ela, né, reduz um pouco a fala do paciente, né, reprime um pouco. Segundo Lacan, há uma complexidade em oferecer conselho às pessoas. Em um de seus exemplos, ele aborda a questão matrimonial. Para muitos, ou até mesmo para o próprio analista, o casamento pode ser algo singular e subjetivamente diferente daquilo que o paciente define como bom e ruim. Portanto, sugerir as escolhas ao paciente sempre traz um julgamento e aflições para a decisão tão individual. Por exemplo, a gente chega, né, provavelmente Lacan teve um momento em que algum paciente perguntou: será que eu devo me casar? Será que casar é algo bom ou ruim? Será que a questão matrimonial é realmente boa? E você sugerir para algo tão único, né, e construtivo para a pessoa, beira, né, reduzir, né, o que a pessoa conhece, né, de si própria. Bom, quanto menos ele avaliar por si só, né, todas as coisas que o paciente diz, mais facilmente poderá aproximar de suas próprias conclusões e de seu próprio quadro de referência. Ou seja, quanto a gente menos avalia com tanta rapidez, mais fácil a gente vai conseguir tirar as próprias conclusões no final. E o próprio sujeito vai conseguir, né, ter um norte de referência. Isso não significa que o analista deva basicamente ver o paciente, né, ver o mundo do paciente como ele vê, pois o paciente vê apenas uma parte e não quer ver as outras, especialmente aqueles que considera repugnantes ou repulsivos. Quando a gente fala, né, eu vou tentar reler para eu explicar novamente para vocês que eu fui muito rápido. Isso não significa que o analista deva basicamente ver o mundo do paciente da forma como ele vê. Ou seja, quando você vai começar a conversar com o paciente, a ouvir o paciente principalmente, ouvir, né, a gente não pode pegar uma linha tênue de que tudo que está sendo escrito, né, dito pelo paciente, é algo, né, que a gente pode tomar como um ponto, né, de
de verdade absoluta do que ele diz ou qualquer outra coisa, pois o paciente vê apenas uma parte e não quer ver as outras, principalmente quando as histórias são contadas e são montadas para serem descritas ao analista ou psicólogo. O que for mais incômodo e repugnante para o paciente, às vezes vai ser escondida, às vezes ele não vai dizer, e aí a partir do momento, né? Além disso, evitar interpretações selvagens, exatamente, professor, né? E, enfim, ele trazer, né? O que você pode dizer mais, principalmente, sobre isso? O que talvez ele tente esconder durante a fala que ele possa apresentar, né? Algo repugnante e repulsivo. O discurso analítico, por outro lado, não solicita algo diferente. Requer que mostremos que estamos ouvindo atentamente, sem sugerir que estamos ou não acreditando naquilo que ouvimos. Ou seja, muitos pacientes vão chegar dentro da clínica e estão buscando afirmação, validação. Principalmente, né, eu dou um exemplo de pessoas que estão com conflitos, né, conjugais. Em grande maioria que vão buscar, eles estão buscando apoio e validação durante o caso, durante os conflitos. Então, a gente tem que ter um certo tipo de cuidado. Bom, professor e professora e todo o pessoal, até agora tudo bem? Ninguém quer levantar a mão? Tá de boa? Tudo ok? Ok, então, gente. Deixa eu voltar. Tá. Bom, falando mais sobre adiando a compreensão, né? Se, portanto, o paciente apresenta uma história por completo e não é relutante para contá-la nada, então nada deve ser feito, certo? Mas se, por outro lado, ao contar uma história, o paciente mostra relutante, indeciso em fazer algumas escolhas, apresentar algumas frases, algumas palavras, provavelmente ele está relacionado a algo que ficou de fora ou que ele realmente esqueceu, né? E será que ele esqueceu? Será que ele não tem algo a contar, né? Nunca devemos acreditar em tudo que houve, e nem, por outra hora, demonstrar expressões negativas do que está sendo dito, né? Às vezes a pessoa está mentindo, falando algum relato, a gente não pode expressar. Talvez isso faça parte do discurso para compreender por que a pessoa está mentindo, o que ela tem a esconder, né? Bom, então, isso aí é até interessante que durante o processo das aulas de psicopatologia, o professor Rogério até chegou a descrever um pouco mais sobre essas expressões da clínica. É muito interessante. A analista ou analista deve também evitar jeitos convencionais de se expressar, né? A atenção àquilo que alguém está contando. Como, por exemplo, dizer interessante, fascinante, até mesmo concordar com a cabeça, né? Pois esses comentários são vulgares e geralmente sugerem uma perspectiva distante do que é condizente, né? E aí, provavelmente, o paciente vem, né, com uma suposta validação, trazendo, né, algum aliado para algum conflito, né, matrimonial, de relacionamento. Você concordar, falar que é interessante, pode trazer um certo tipo de validação, pode, né, acarretar vários fatores, né, negativos. Sugerem também que o analista, psicólogo, pense que ela entende o paciente, o que o paciente disse, né? Ao invés disso, ele deveria desenvolver uma ampla gama de ANS, e não a RANS, certo? Né? Fazer pequenos gestos de compreensão, né? Que podem significar concordância, que não podem, né? Esses ANS que podem significar concordância, pelo menos nas línguas inglesa e portuguesa, ou seja, até os ANS são um pouco, né? Dependendo ao que, né, o paciente está dizendo, um aham pode significar concordância, né? Ou acenar com a cabeça para cima e para baixo. Diversos tons e intensidades, a gente pode dizer ânsia né, ânsia, uns e ans, que encoraja o paciente a continuar aquilo que está dizendo. O professor acabou de comentar uma coisa aqui, só terminando. Diversos tons de intensidades que encorajam o paciente a continuar aquilo que está dizendo, ou explicar alguma coisa, ou simplesmente indicar que o paciente que está o acompanhando, ou pelo menos que está acordado e querendo que ele continue. Ou seja, essa gama de ans e uns
podem trazer um certo interesse e se é algo que não seja de caráter, né, optativo, de tipo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, né, e por aí vai. Professor, o senhor quer falar alguma coisa relacionada a isso, se quiser? Qualquer coisa, vocês levantem a mão. Tudo certo até agora? Estão compreendendo? Ok, vou. Tá. Tudo bem, professor, a gente retoma e você levanta a mão, tá? Acho que eu vou continuar então. Bom, então essas são as formas e ferramentas que a gente pode usar para se expressar na clínica, certo? Deixa eu clicar aqui para continuar. É tão ambíguo que o paciente que esteja desconfiado de seus próprios motivos e perspectivas pode ouvir só um pedido que ele explore o assunto, né? Pode, né, trazer um certo tipo de interesse, né? Ele projeta suas próprias suspeitas em mim, e essas só conseguem vir à tona se serem discutidas se primeiro forem atribuídas a mim. Ou seja, seja tudo, menos observador objetivo. Se você também não comunica nada, né, não expressa, e traz uma questão mais objetiva, como se fosse analisando um pequeno objeto ou qualquer coisa do tipo, isso vai trazer um caráter meio de incômodo para o seu paciente. E aí, Bruce Fink vai dizer, né, que durante as sessões dele, ele tinha um paciente que ele falava que enquanto o paciente, né, quando o Bruce falava, ans, ele ia surfando como se fossem ondas. A partir do momento em que ele ia falando mais ans e uns, ele ia desenvolvendo mais a sua fala e ficando mais confiante a acontecer a associação livre, certo? E Bruce Fink vai dizer, né, que a partir desse momento em que você vai investigando mais o paciente, dizendo mais o que ele diz, né, sobre tudo isso, a neutralidade no analista vai ser um mito, certo? Porque se você está sendo observador objetivo, já vai ser contra o que Bruce está dizendo, né? Ou seja, essa neutralidade que muitos falam pode ser um pouco mito, né? Enfim. O analista, o psicólogo, ele tem, né, algumas perspectivas e algo que ele pode instruir o paciente a refletir, né? Então, essa neutralidade de apenas o paciente falar e elaborar, né, e ser neutro, é um mito. A gente não pode ser descaradamente. Sim, um cuidado para presumir nada, que foge do que é dito. Exatamente, professora. Muito bem. Bom, gente, está finalizando esse tópico aqui. Vai ter o tópico da atenção flutuante e a gente vai encerrar. Se o professor ou a professora quiser falar alguma coisa, trazer alguma coisinha, fale-se agora. O cara se fala sempre. Se vocês quiserem. Leandro, acho que é um bom ponto para você explicar um pouco daquela questão sobre a neutralidade, né, que a Andressa já puxou aí. Você estava me explicando aquele dia, acho que seria bem interessante compartilhar isso com o pessoal. Nossa, agora eu tenho que lembrar o que eu estava falando com você. Não, mas sobre a questão da neutralidade, que às vezes a neutralidade já não existe, né, nessa questão. Eu não lembro exatamente, lá. Eu acho que se eu for falar agora... Ih, a professora Andressa quer falar. 1 minuto, gente. Ela já vai falar e eu vou só falar uma coisinha aqui. Com os meus pais. 1 minuto. Pode falar, Andressa, fica à vontade. Tá dando para ouvir? Foi, né, agora? Esqueci de abrir o microfone. Vou responder o que você perguntou para o Neander, tá? Não sei se era isso que vocês estavam conversando, mas... Não, fica à vontade. Faz sentido. Eu respondi a Ana no chat, porque eu acho bacana... foi a Ana mesmo que perguntou? Não sei, acho que foi. E esse negócio, muitas vezes, fica meio vendido. Na psicologia, principalmente, a gente vê muito de uma neutralidade, né? Nossa, você tem que ser neutro, né? Você não pode dizer que sim, nem dizer que não. Você tem que estar ali na miúca, lá em cima do muro, né?
Mas a gente precisa romper com essa ideia, porque eu acho que eu estava conversando com o Neander, não sei, essa semana, ou com algum outro aluno, e eu falei que as pessoas se enganam por achar que quem dita a sessão, principalmente pensando na clínica lacaniana, tá? É o analisando, mas na verdade é o analista. Então não é uma neutralidade, é muito mais um lugar de posição ética. Então, se você constrói, o paciente está lá, está falando que está chateado por alguma coisa. Ele fala que está chateado. E você já fala sobre o seu pai, você está presumindo uma coisa, você está construindo e devolvendo para ele uma construção que é sua. Então, essa questão da neutralidade é uma coisa que a gente precisa ter aí uma atenção, porque é muito mais sobre um equilíbrio que vem na questão da ética, que é isso tudo que o Neander está falando. Então, a questão da expressão na clínica, a questão de se portar, a questão da escuta, é muito mais sobre uma questão de ética na psicanálise em si, do que a gente, às vezes, caminhar dentro de uma neutralidade que, às vezes, é vendida aí fora. Justamente, o Rogério falou isso, sobre transferência e contra-transferência. Então, se eu sou atravessado pelo outro e eu atravesso o outro, não existe uma neutralidade. Nunca vai acontecer. Sim, sim. Fernanda, pode falar. Fica à vontade. O que a professora Andressa falou é bastante interessante. A questão não está sobre se posicionar, mas se não... Tá um pouquinho baixo, Fernanda. Tá dando para ouvir agora? Perfeito, Sim. pode falar. Isso que a professora falou é muito interessante, porque a questão toda não está no se posicionar, mas sim no saber se posicionar, né? No saber se expressar. E também no observar muito bem o paciente que a gente está atendendo, porque a depender da pessoa, igual mesmo nesses tons de a pessoa, se ela já tiver uma sensibilidade com isso, ela pode se sentir negligenciada também. Então, é o saber se posicionar e o saber observar para saber se portar, para saber o que falar, na hora que falar e como falar. Posso falar alguma coisa aqui? Eu acho que o que foi que a Fernanda está falando? Você terminou, Fernanda? Desculpa, interrompi. Sim, terminei, professor. Eu fiquei pensando aqui, Andressa, inclusive, eu acho que é de Bion, uma frase que ele fala sobre a escuta enquanto não memória, sem compreensão, sem desejo, né? É uma coisa bem nesse sentido, é bem nesse lugar, talvez, muito mais do não julgamento do que da neutralidade, porque ela é ideal, ela não existe, né? Sim, sim. Fernanda, eu mutei seu som, se você quiser falar mais alguma coisa, só por conta que estava com alguns ruídos. Mas é exatamente isso, professor. Exatamente isso também que a professora Andressa disse. Se você quiser falar mais alguma coisa, Fernanda. Não. Era só isso mesmo. Tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Senão eu já vou seguindo, tudo bem? Qualquer coisa, o Alair me avisa também se tiver alguma mãozinha levantada. Peraí. Ok. Peraí que eu vou diminuir aqui, que sempre quando eu passo para outra aba, some aqui o slide. Ok. Bom, para a gente finalizar, o último tópico é a atenção flutuante, né? O que a gente pode dizer sobre a atenção flutuante, né? E uma das regras fundamentais da psicanálise é a gente ter essa atenção flutuante. Então, o que seria adequado para nós
né, futuros psicólogos, né, futuros analistas, dizer, né, dizer e ouvir principalmente, né, e se habituar diante, né, a clínica com pessoas, crianças e por aí vai. Bom, a atenção flutuante é o que possibilita ouvir o que é novo e diferente naquilo que o paciente diz, né? Trazer à tona, então, e tentar descartar e evitar esse lugar de suposto saber que a gente traz, né? De convivência, de mundo, né? Ao contrário do que simplesmente ouvir o que queremos ouvir, certo? Ou o que, de antemão, esperamos ouvir. Desenvolvemos a prática de tal atenção, o que não é nada fácil de sustentar, na tentativa de reconhecer a alteridade, as diferenças do outro com as nossas, né? Ou seja, a atenção flutuante é, de certa forma, uma disciplina que a gente tem que ter, um treinamento, né? Um treinamento. A gente não vai conseguir trazer, né, essa atenção flutuante logo de primeira, né? Vai ser essa disciplina, vai ser esse treinamento e por assim diante. Uma frase muito interessante de Lacan, do Seminário 21, que eu achei, né, muito, né, que fala muito bem sobre isso, depois que vocês quiserem, eu acho que eu disponibilizei naquele drive que eu mandei lá no grupo, eu já disponibilizei todos os PDFs que eu usei, referências que eu usei nessa aula. Nós nos percebemos porque sofremos. O que ele disse poderia ser entendido de outra vez. Ou seja, quando a gente fala que nós sofremos, né, a fala do sujeito está atravessada por conflitos inconscientes, né, por dúvida, por incertezas, né, pela angústia, e, portanto, o processo analítico envolve confrontar essas verdades reprimidas, trazer à tona, né, o que gera angústia para você, né, e o que pode ser entendido de través. O entender de través seria o sujeito que sempre, né, que pode trazer um mal entendido ou um duplo sentido da palavra, né, do que está sendo dito, né, para o que, né, está sendo dito. Através da escuta flutuante, o analista pode captar esses diversos significantes e esses desvios que o paciente diz, né, ao falar, né, e o que, né, o desejo desse paciente realmente apresenta e tudo mais. Alguém levantou a mão até agora? Tudo bem? Tudo ok? Ok, já vou passar para o próximo. A gente está finalizando. Eu acho que só tem mais um slide, né? Que é a questão da ferramenta da atenção flutuante, né? E quando a gente fala da atenção flutuante, a gente pode dizer sobre a história que o paciente diz, que pode trazer ou não fazer sentido ou fazer muito sentido. Peraí, deixa eu ver aqui se já está próximo. Ah, está próximo. Ok. Gente, as referências bibliográficas não apareceram, mas no próximo PDF, eu acho que quando eu mandar lá no grupo, vocês dão uma olhada. A história faz sentido, muito sentido. Muitas vezes, a história contada simplesmente não faz sentido para quem está ouvindo. Não importa o quão criativo ou intuitivo aquela pessoa tem para trazer um roteiro, né, pronto para o que, né, ele quer dizer durante a análise, durante a sessão clínica. Porque muito foi deixado de fora, né? A tarefa do analista, nesses casos, é levar o paciente, né, a preencher essas lacunas. O que está de fora? O que te incomoda? Vamos atentar um pouco no que foi dito, né, e que pode trazer um certo tipo de angústia. O que remete a uma opinião, né, que para Bruce, né, ele diz, né, uma opinião a Freud, de que o principal objetivo da análise, da psicanálise, é preencher essas lacunas de histórias do paciente, trazer o que pode estar trazendo, qual que é, né, o que pode realmente ter essa função de agoniante, né? Em outros casos, todavia, a história pode estar totalmente perfeita, né? Embrulhada dardamente, como eu falei, como se fosse um roteiro, e um belo laço acima. E ainda que o afeto pareça desproporcional a ela, não faz qualquer sentido no contexto com a vida do paciente, né? Com a vida do paciente, com tudo que está descrito até agora. Ou parece ser curta demais ou iníspida. De fato, o paciente pode mostrar exatamente satisfeito com a explicação sobre o evento em questão. E o analista ainda pode se perguntar, por que ele está com tanta paz com essa explicação se ele precisou mencionar tudo isso? É muito interessante que isso aí eu vou até entrar num diálogo que o Olair tem sempre, que se você está conta um relato de alguma coisa que foi
de certa maneira, agoniante para você, e logo em seguida você diz assim, mas eu tô de boa com isso, tá tudo bem com isso, nem me afetou. E grande parte das vezes, essa negação e essa repetição, né, de que não me afetou, né, que isso, né, não pode ter surgido algum efeito a você, provavelmente surgiu, né, surgiu de maneira contrária, e você só está tentando negar esse fato. É muito interessante, Olair, se você quiser falar um pouco sobre isso, que eu acho fenomenal para entender sobre o sentido das histórias, do que é contado durante a clínica. Eu acho que o que é interessante aí é que a gente pode pegar, como você gosta de falar sempre, né, que às vezes a questão das abordagens é só que é um livro diferente, né, às vezes o encaixe aí, se você for perceber, é a mesma coisa no final do sentido, né, porque essa questão aí de você se negar a tentar entender o que você está sentindo, ou aquele pensamento. Isso na TCC, por exemplo, é um esquema adaptativo, né? Você está se adaptando àquele sentimento, àquela crença, né? E você negar isso, falar que não está sentindo, isso é prejudicial, né? Leva a ter emoções, comportamento. Mas é muito interessante ver pelas óticas. É por isso que a Liga Acadêmica vai trabalhar em cima muito dessa questão integrada de abordagens, porque a gente vai ver muita coisa assim que faz sentido. Então, o objetivo não é incentivar essas guerras de abordagem, né? É mais aprofundamento, é questão de, tá, eu sou da psicanálise, eu gosto da psicanálise, eu vou aprofundar na psicanálise. Pode brincar, Rogério, fica à vontade. Eu acho que é sensacional essa questão. Por exemplo, eu sou mais do mundinho comportamental, o Neander é bem do mundo psicanalista, e a gente brinca às vezes, mas a gente respeita muito a questão. Mas é bem tranquilo, é bem de boa. Mas é isso, acho que a questão que eu e o Neander, às vezes, a gente conversa muito é sobre isso. Tipo, eu falo uma coisa para ele, vou explicando um pouco para ele sobre a TCC, e ele fala, pô, isso também tem na psicanálise, então, mas de uma forma diferente, mas tem. Eu falo, também tem isso na comportamental, mas tem. Então, é um bom debate. Pode falar, Rogério, qual que é a brincadeira? Não, gente, não era bem uma brincadeira, né? Era uma coisa assim, né? Eu concordo plenamente com você, Olair. Aí, mas a diferença talvez aí agora é a brincadeira, né? A diferença seja, vamos imaginar todo mundo aí falando sobre a psicanálise, né, de forma geral. Vamos imaginar, gente, um McDonald's, um lanche de McDonald's, um sanduíche do McDonald's. Mata a fome, não mata? Mas tem algumas coisas que são mais nutritivas. Aí a psicanálise entra. Ai. É só Sim. falando no sentido de profundidade, talvez. Né? Exatamente. A psicanálise, todas vão ter um propósito, né? Que é matar a fome. Sim. Mas eu acho que isso não é polêmico, né? Eu acho que isso é bem evidente na proposta, né? Isso não é uma questão polêmica, porque eu acho que não tem dúvida sobre isso. Eu acho que a questão do pragmatismo, né, que a comportamental tem, é bem evidente desde os primeiros textos ali dos behavioristas, é o que o povo pede muitas vezes, a tenta responder com isso, e a psicanálise tem um maior aprofundamento. Isso é perfeita a colocação. Sim. Bom, concordo totalmente com o que o Rogério disse, né? Como Freud já disse, a análise é preencher essas lacunas, esses sentimentos, né, que a gente tem, essas emoções, né, essa palavra que pode ter um duplo significado, esse duplo sentido, e aprofundar, né, descrever, interpretar, se sentir bem, se sentir à vontade através da associação livre, né, a responder, né, essas perguntas. Bom, para a gente finalizar, a gente só tem um último trechinho, eu ia colocar mais coisa, quem nunca serão completamente conhecidos aí, a falta para Lacan. Sim, professora. Para a gente finalizar, né,
trazer só uma partezinha, né? Enfim, para aprofundar. Eu não sei porque essas referências bibliográficas não apareceram, mas no PDF vai estar apresentado. Eu queria até fazer uma propaganda nas outros grupos de estudo que eu participo, mas enfim, no PDF vai estar lá tudinho. Para o analista, cada história contada pelo paciente é suspeita, de certa forma, né? Cada palavra que ele diz pode ter um duplo significado, um outro sentido, e a gente tem que preencher e aprofundar isso. Não apenas por ser incompleta ou conveniente, mas também, provavelmente, por ter um sentido contado aqui e agora para fins estratégicos ou táticos, para agradar ou desagradar o analista, para provocá-la, ou para ganhar ou perder o amor hipotético, para sustentar ou destruir a determinada imagem. Propósitos esses que talvez não sejam claros, e mesmo assim têm um papel importante para a transformação no formato definitivo que a história leva. É bem interessante a gente mencionar isso. Fala muito sobre transferência e contra-transferência, que a professora Andressa estava falando anteriormente, né? E eu acho que tem a professora Andressa e a Eliane para falar. Eu não sei quem foi primeiro, acho que o Lair estava vendo. Podem falar, gente. Acho que a Eliane levantou primeiro a mãozinha, né? Fica à vontade. Alô? Acho que ela talvez tenha levantado sem querer. Não... Podem prosseguir, apertei errado. Tudo bem. Então, a professora Andressa pode ficar à vontade. Depois o Só Rogério, em seguida. um adendo aí, né? Na verdade, um acrescentar. O Felipe Telles, que é um psicanalista, ele deixa muito estabelecido isso que o Neander está falando agora. Você, quando estiver atendendo, então, pensando que a grande maioria aqui são estudantes de psicologia, estão em formação, quando vocês vierem atender, vocês sempre ficarem atentos que toda afirmação do analisando, então, toda afirmação do seu paciente, hipoteticamente, intrinsecamente, tem um ponto de interrogação no final. Então, tudo que ele diz de, nossa, porque sou louco, você sempre vai imaginar, né? Depois, porque eu sou louco. Então, você sempre vai construir a ideia de que tem uma pergunta por trás daquela afirmação. Porque é aí que a gente, não é tomar nota, mas é ali que a gente presume a existência do inconsciente. Porque é no não dito que ele habita. Então, é na pergunta que está velada por uma afirmação que ele existe. Então, nessa história do que não faz sentido ou do que não é dito, cabe esse lugar aí dessa interrogação. Professor Rogério, se quiser falar. Eu vou pegar o gancho da professora Andressa e eu acho que era um pouco disso também, e aí eu gostaria que a gente brincasse agora, né? Gostaria que vocês imaginassem uma árvore, né? E a árvore que vocês quiserem imaginar. E aí você conseguir imaginar essa árvore, uns pensaram em, sei lá, em pinheiro, em mangueira, em roseira, cada um pensou no tipo de árvore. E agora, vamos imaginar que essas árvores sejam pessoas, e existe uma diversidade de pessoas, né? Cada um de um jeito, cada um... E agora eu quero que vocês imaginem um vento soprando nessa árvore, né? Um vento soprando, e aí você vai imaginar aí a intensidade desse vento, se ele é um vento sutil, se ele é um vento mais forte, se ele é um vento que é arrasador, que fez com que esses frutos, essa árvore, né, balançasse. Eu acho que o papel do analista, quando fala de escuta, está muito nesse lugar de ouvir o vento. Está muito nesse lugar. O vento que está soprando nessa pessoa, há quanto tempo ele está soprando? Que vento é esse? Ele é sutil, mas parece que mesmo assim não é tão sutil assim, é um vento mais forte. O ouvir o vento é um dos nossos trabalhos mais importantes. Porque o inconsciente, aí fazendo essa analogia com o inconsciente, ele é essa coisa
né, que não tem aparência, que não tem um lugar, mas que está ali, né, que está ali soprando, que está ali aparecendo, que está ali, mesmo que na sutileza ou no vento forte, está ali. E ele aparece, esse vento aparece, sabe como? No discurso. E é isso que a professora Andressa estava falando, né? É esse discurso, ouvir o vento, é ouvir o discurso do paciente. Só fazendo esse recorte aí. Sim, sim. Muito bom o recorte de vocês dois. O que vocês acrescentaram aqui foi muito interessante. Tanto é que no livro, Bruce também vai dizer um pouco desse recorte que a própria professora Andressa e você, professor, disseram, né? No caso, ele traz uma prática clínica, né? De um paciente que ele diz que ele é uma pessoa canalha. Mas aí, a partir do momento que ele vai ouvir, o Bruce vai ouvir, o conceito de pessoa canalha que ele tem é um aprofundamento de um repertório muito grande do inconsciente daquela pessoa, de um evento que passou, e isso ele traz esse caráter negativo, né, de que ele é uma pessoa canalha, que ele não consegue resolver as coisas, enfim, né, basicamente isso. É muito interessante, né, você ouvir, você observar o vento, né, o que incomoda, o que pode trazer significado, né, quais os caminhos que a gente pode tomar em relação a isso, né. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem, pode levantar a mãozinha. O Olair, eu acho que disponibilizou aqui o documento Forbes, né, para vocês marcarem a chamada. E foi basicamente isso hoje, gente, que eu quis apresentar. Eu queria colocar as referências bibliográficas para, né, contar um pouco mais do que das coisas que eu aprofundei, né, durante a apresentação, né, desse grupo de estudos, mas eu envio para vocês em PDF, né, e disponibilizo todos esses slides completos aqui. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Samuel, professor Rogério, professor Andressa, ao Olair, né, e todas as pessoas que participaram, né, comentaram, e mandaram mensagem, né, reagiram durante o grupo de estudos. Enfim, é só gratidão, gente. Muito bom. Fico muito feliz com isso e com o interesse de todos vocês. Quero aproveitar aí, só para me confirmar, assim, eu mandei a chamada no chat, quero ver se todo mundo conseguiu preencher. Se alguém não conseguiu, por favor, já avisa agora. Deu certo, né? Não, então tranquilo. Olair, vamos fazer o seguinte, às vezes as pessoas não conseguiram preencher, vamos deixar mais uns 5 minutinhos. Pelo visto, todo mundo conseguiu. Conseguiu? Mas quem não tiver conseguido, pode falar. Uhum. Só reforçando o que o Neander falou, pessoal, agradecer mesmo a todos vocês. Esse foi nosso primeira aula, né? A gente estava um pouquinho nervoso aí, teve uns errinhos técnicos, mas no final tudo deu certo. Agradecer mais uma vez o professor Rogério, o professor Andrés, o professor Samuel, que está bem mais cedo com a gente. Já divulgar para vocês aí os próximas aulas que vai ter. Então, a gente vai trabalhar aí com um grupo de estudo de início. Então, a gente tem aí a psicanálise. O Neander disponibilizou o calendário no grupo, mas vamos mandar novamente. Uhum. Dia 29 vai ter o grupo de estudo de comportamental, e depois, em seguida, vai ter o humanista, e depois volta para a psicanálise, assim por diante. Reforçar também aí a questão dos artigos científicos, projetos de iniciação científica. Já saiu o edital também, a gente vai mandar no grupo. A Júlia, eu acho, já também disponibilizou lá no grupo. Quem tiver algum interesse em submeter algum artigo, pode falar com ela também. E acho que é isso. Agradecer e convidar mais vezes o professor Rogério e o professor Andressa. Acho que a próxima aula, acho que só os dois conversando, acho que vai ser perfeito. Acho que não precisa nem treinar, só deixar eles conversando aí, que vai ficar muito bom. Então, queria
A Andressa, ela falou uma frase bem no começo, eu não sei se ela esqueceu já, mas ela falou sobre a questão do conhecimento, vencer a ignorância, que para mim foi uma frase muito, muito boa, muito necessária. E é isso, eu acho que isso resume a nossa aula de hoje, e acho que vai resumir as próximas aulas também, e nossos próximos projetos, que é essa questão do conhecimento. Eu acho que já é 7 horas, então quem está aqui presente é porque está afim, quer. Eu acho que as horas extracurriculares, a questão é importante, mas eu acho que o conhecimento é mais importante ainda, então agradeço a todos aí. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar, ou pode depois entrar em contato. Mas é isso, agradecer de verdade a todos vocês. É isso, gente. É basicamente isso. Eu acho que o professor Rogério quer falar mais uma coisa. Não, eu acho que é só parabenizar vocês, Neander, pela aula, né? Eu acho que foi bem interessante, até inclusive quando ele veio falar comigo, eu falei assim, não, eu vou me abster de ver, de saber, eu quero participar na hora e entender o que está acontecendo, porque Sim. às vezes a gente fica, né, professora Andressa, muito no lugar de falar, e a gente às vezes quer ouvir, elaborar e fazer, e isso que é o gostoso, né? Foi um encontro, se eu pudesse, foi muito bom mesmo. Parabéns, Neander, Olaí, e conte comigo aí. Nossa, eu agradeço totalmente a presença de vocês, a presença das pessoas que falaram, da Jéssica, que levantou a bola agora. Pode falar até agora, Jéssica, pode dizer. Jéssica? Já pode- Oi. É só questão da chamada mesmo, que eu não consegui. O que apareceu para você, desculpa? A gente vai entender o que aconteceu. Tá Não bom. entrou? Deixa eu mandar novamente aqui. Manda de novo, por favor. Eu tô desde o início. Não, tranquilo. Eu mandei novamente, vê se entra agora. Sim, agora foi. Obrigada. Foi? Tranquilo? Uhum. Bom, Mas alguém tem problema com a chamada, gente? Se tiver, pode ficar à vontade, pode parar, pode mandar mensagem. Acho que tá tudo certo, né? Só para reforçar aí que essa live foi gravada, então vai estar disponível. O Neandro vai mandar também aí o slide no grupo depois, para quem tiver mais interesse. Quem quiser sugerir algum tema para a próxima aula, sim. quiser trazer alguma coisa, acha que vai ser interessante, pode falar agora também. Ou quiser dar uma aula também, pode ficar à vontade. Se quiser fazer um tema aí, pode ficar à vontade. Porque a ideia é essa, é participar, sabe? É questão de conversar mesmo, não precisa ficar com vergonha se está errando ou não, porque ninguém aqui é dono do saber, então, se a gente estiver falando alguma coisa talvez errada, a gente tem uns professores aí para consertar, então, podem ficar à vontade, sabe? Não precisa ter esse medo, não. Mas eu acredito, só para finalizar também, eu acredito que é esse o objetivo. Não é errar, não é errar, mas é troca de opinião. Então, quando a gente traz a teoria, quando o Neander traz a teoria, mas a gente abre para discussão, que foi o que trouxe o TEA, trouxe a questão do narcisismo, a gente traz um pouco de prática, para o que foge, às vezes, do que vocês comentam, às vezes, em sala, de, nossa, parece que é só teoria, mas essa é a característica do grupo de estudo, por isso que ele é bacana, por isso que né, professor Rogério, a gente bate na tecla, vocês têm que fazer grupo de estudo, vocês têm que ir, porque a característica é diferente, a dinâmica é diferente, não é à toa que teve muita gente que falou, nossa, que bom, que legal, gostei, porque a dinâmica é outra. Então, por isso que é importante, e tem que se manter mesmo, como vocês estão fazendo. Okay? Isso aqui é muito próximo daquilo que a gente poderia chamar de uma supervisão, né, Andressa, depois de... e a gente aprende nela, a gente não sai da faculdade pronto, e é tão legal quando no processo de formação vocês se permitirem estar aqui, aprender a falar sobre um caso, a trocar pontos de vista, isso é importantíssimo, isso aqui é enriquecedor e tomara, e eu acredito que vai dar muito certo, tomara que, sabe, que de fato daqui tenha... Eu já achei, gente, foi 30 pessoas, foi maravilhoso, né? Para um primeiro encontro, né, Andressa? 30 pessoas participando.
Excelente. Bom, só para deixar registrado e bonitinho, quem tiver com as câmeras ligadas ou quem quiser ativar as câmeras, para eu tirar só um printzinho para depois a gente postar, tá? Vocês fazem uma pose aí, uma coisa mais bonitinha, tá? Eu vou tirar aqui agora, hein, gente? Só aguardar um pouquinho. Quem quiser abrir mais as câmeras, só para deixar registrado esse primeiro encontro que foi tão especial para mim e imagino que para todos também. 3, 2, 1 e pronto. Agora eu tirei, só um momento. Esse ficou bom, né? Depois, né, ficou com a cara toda torta. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu analisar aqui. Não, ficou todo mundo bonitinho. Deixa eu ver Então, aqui. que ótimo. Ficou ótimo. Tá muito bom. Gente, obrigado novamente. De verdade. Eu tô, assim, sem palavras mesmo. Eu fico muito feliz. A área da psicanálise me apaixona tanto. Quando eu tenho a oportunidade de falar, né, mesmo um pouco nervoso, eu acho assim, eu agradeço. Só agradeço, gente. É algo, um patamar a mais que eu realizei, né, durante o meu processo acadêmico. E convido novamente a todo mundo discutir temas, falar, né, dizer lá no grupo, né, se comunicar do que vocês querem para as próximas aulas, que vão acontecer daqui 15 dias. E é isso, gente. Muito obrigado, viu, de verdade. Tchau para vocês. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Até, pessoal. Boa então. noite. Boa noite.